Irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui novamente, eu e Diego, fazendo mais um vídeo aí para vocês, falando de Jesus de Nazaré, nosso Senhor e Salvador, conversando, expressando nossas opiniões. E o tema que a gente queria abordar dessa vez é a gente viver em harmonia com o tempo de Deus, né? A gente não priorizar o nosso tempo, não achar que o nosso tempo está certo, e sim aceitar o tempo de Deus e viver em harmonia com o tempo dele, esperar as coisas dele. E a gente chegamos a um consenso em falar da passagem da mulher do fluxo de sangue, que não podia fazer muitas coisas naquela época porque ela era impura. As pessoas chamavam ela para fazer alguma coisa, ela falava que era impura, e toda vez ela falava isso: eu sou impura, não posso porque eu sou impura. E nós sabemos que nos dias de hoje nós encontramos situações dessa forma, e às vezes a gente tem que esperar mesmo uma promessa de Deus na nossa vida. E da mulher de fluxo de sangue nós já conhecemos essa passagem, né? Ela vai lá, no meio da multidão, ela se rasteja, vai lá e toca nas vestes de Jesus de Nazaré. E ele fala para ela que foi por causa da fé dela que ela foi curada. Jesus vira para ela e fala isso para ela. E, irmãos, isso demorou 12 anos para acontecer. Então a pergunta que eu deixo no ar é: quanto tempo que você vai esperar a promessa de Deus se cumprir na sua vida? E eu creio que as promessas de Deus na minha vida, eu creio que Deus vai proporcionar no momento certo, porque Ele sabe o que vai acontecer amanhã, Ele conhece o amanhã, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então eu, como servo dele, nós que somos servos do Rei, nós devemos esperar o tempo certo dele, viver em harmonia com o tempo dele, para que isso possa acontecer. Eu vou passar a palavra para o meu irmão Diego. Isso aí, gente, a paz do Senhor. Sobre o assunto que a gente está falando, né, da mulher do fluxo de sangue, e ele abordou os 12 anos, né, o qual ela teve que esperar, eu até encontrar com Cristo. Eu abordo aqui nesse momento sobre o que fazer nesse tempo. Primeiro, porque a gente não sabe quanto tempo, né? Começa por aí. E o que seria melhor fazer? O salmista Davi ensina a gente a fazer isso. Lá no Salmo 40 ele diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, esperar não é uma atitude de inércia, tipo, fiquei parado e ponto final. Não é isso. Eu acredito que o esperar que Deus fala desse tempo é esperar não só com paciência, mas sim em oração, em clamor. Né? O Davi, né, naquele momento, ele estava esperando com paciência e clamando a Deus. É claro que na Bíblia não relata sobre o tempo, esses 12 anos que a mulher, né, ficou esperando. Mas quanto tempo que nós, ou quem está me assistindo, vai ficar esperando? Né? Quanto tempo você consegue resistir e tudo mais? Bom, o salmista Davi ensina, ele dá o passo para a gente caminhar nele, clamar, né? Pedir a Deus, porque Ele vai nos ouvir, Ele vai nos atender. Não é ficar parado esperando algo cair do céu. O clamor é como se fosse o combustível, né, para que a gente pudesse chegar à nossa bênção. E isso não fala só de bênçãos materiais, pode ser saúde, ou pode ser até mesmo uma parte de espírito, uma presença, sentir a presença de Deus com mais intensidade. Bom, isso é você e Deus. Agora, o que nós não podemos ficar é que num período que a gente não tiver aquilo em mãos, né, não ficar parados. Porque o que a mulher do fluxo de sangue fez foi que durante os 12 anos ela se tratou com médico, com especialista, foi em vários locais, gastou muito dinheiro, já não tinha mais o que gastar, e vivia afastado da comunidade pelo fato dela ser impura, né, devido ao sangue e tudo mais. Então vivia afastada da comunidade, e a Bíblia não relata o que ela fazia nesse período, mas deu nela, olha, ela ouviu falar de Cristo e falou: olha, esse homem é o homem que vai me salvar. Eu acredito que se ela tivesse ouvido falar de Cristo antes desse período de 12 anos, com certeza ela já teria também se levantado, enfrentado a multidão e tocado nas orlas de Cristo. Foi o que ela fez depois que ouviu. Então, o passo de fé, acredito eu, para chegarmos lá, é isso. É ter uma atitude de fé. É ir orando, ir clamando. E a gente sabe a oportunidade. Quem teme a Deus, quem tem o Espírito Santo, sabe a oportunidade certa de ter essa ousadia de se levantar e ir em direção a Cristo e tocar nas orlas de Cristo e ali receber a cura. Né? Esse passo que ela fez é um passo de fé.
Então, eu acredito que seja isso que todos nós devemos fazer se quisermos chegar à nossa bênção, chegarmos a isso que nós estamos correndo atrás, né? Correndo para esse alvo. Então, que a gente possa se levantar, igual ela fez, possamos correr atrás de Cristo, tocar nele. Mas nesse período, não vamos ficar calados, vamos clamar. Acredito que esse é o nosso combustível até chegarmos à bênção. Com certeza, Diego. E também, assim, falando, se a gente pesquisar na Bíblia, outras pessoas que também esperaram a promessa de Deus se cumprir na vida deles, nós temos aí exemplo de Caleb, que esperou 45 anos. Nós temos o exemplo de José, que também esperou bastante tempo para se cumprir a promessa na vida dele, para ele vir a se tornar governador de todo o Egito. Temos pessoas que viviam da província, da terra de Naphtali e Zebulon, quando o profeta Isaías foi lá e profetizou, falou que naquela terra, na presença, na vinda do príncipe da paz, naquela terra, que era uma terra que vivia em trevas, haveria muita luz. O que ele queria dizer com isso? Porque ele estava falando para o povo que viria Jesus de Nazaré e curaria, haveria muitas curas. Então, vocês podem perceber, pessoal, que na Bíblia a gente encontra tudo que a gente precisa. Vocês podem ter certeza que às vezes a gente precisa ter muita coragem, muita confiança em Deus. E se você abrir sua Bíblia no Salmo 125, o que ele vai dizer? Os que confiam no Senhor são fortes como as montanhas de Sião, que nunca se abalam, mas permanecem para sempre. Então, sabemos que a gente precisa ter confiança em Deus para esperar a nossa promessa. E nós aqui profetizamos muito para que as promessas de Deus cumpram na vida de vocês.